Amados irmãos, o nosso boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos nesta noite e que assim possamos neste momento compartilhar a palavra de Deus com você. Quero te convidar então para esta oração e que todos possam estar neste momento com seus corações tão somente voltados para receberem a palavra do Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus e meu Pai, graças quero te dar por mais esta oportunidade e que no nome do Senhor Jesus Cristo, rogo-te, ó Deus, para que a tua palavra possa encontrar em cada coração o espaço total do que ela precisa, para que possamos estar firmados em tuas promessas e não temermos as tempestades, ó Deus, que sobrevêm em nossas vidas. Certos, ó Deus, de que nossa casa, nosso templo, na verdade, o templo do Senhor, que é o nosso corpo, a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus, porque não há outro fundamento. E sabemos que sobre a rocha, ainda que venham temporais, mas eles não derrubarão este edifício construído pelo Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor, pois assim oro, agradecendo a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero compartilhar, querida igreja, com vocês, neste momento, em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Foi a nossa leitura diária de terça-feira. Jesus anda sobre o mar. Hoje nós vamos falar sobre a questão de fé. A lição de domingo que vem, na IBD, vai falar sobre a adversidade. Ela produz maturidade. E é uma verdade. Paulo também chega a escrever isso lá em Coríntios, 2 Coríntios, que a tribulação produz a paciência a esperança. Então é uma corrente de sentimentos que nós podemos desenvolver mediante a fé em Cristo Jesus. Como disse Paulo, não há outro fundamento. Quero então aqui, irmãos, Mateus 14, a partir do versículo 22, que nos diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e há muitos, estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Eu quero a sua atenção nesta noite para esta mensagem, querido irmão e irmã, amigo que esteja nos ouvindo, para alguns detalhes importantes que podem estar acontecendo não só na minha vida, como também na sua, que está nos ouvindo nesta noite. É muito comum, amados irmãos e irmãs, não só eu creio que já ouvi, mas você também, e quem sabe também você já viveu, como eu também tenho vivido, as pessoas muitas vezes pararem, conversarem e dizer que estão passando por uma grande tempestade. Estão passando por grandes dificuldades.
Eu sempre menciono João 16:33, que foi uma palavra do Senhor Jesus que diz: tenho-vos dito todas essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A questão é, como ter bom ânimo quando a tempestade chega? Realmente, para quem já viveu e passou por uma tempestade, ventos fortes, e sabe que a impressão que se tem, o sentimento que você tem é de medo. Não obstante, foi o que Pedro sentiu, e olhamos no texto alguns detalhes que estava ali, os discípulos entraram no barco, entraram ali, foram sendo ali levados pela onda, o vento estava um pouco forte, e Jesus não tinha ido com ele, Jesus foi depois, o barco já estava longe, como o texto se refere, e é justamente o que acontece com o crente que procura consagrar a sua vida ao Senhor. É onde até muitos que às vezes sai do mundo, entra para a igreja, ele começa a passar algumas provas e ele diz: puxa vida, quando eu estava no mundo eu não sofria tanto quanto eu estou sofrendo agora. Mas eu quero te relatar que todo esse processo não é para destruir a sua vida. Se fosse, eu estaria destruído. Se fosse, irmãos que estão há anos no Evangelho também estariam destruídos. Pelo contrário, toda tempestade ela vem para nos mostrar aonde está firmada a nossa fé. A nossa casa, vamos conjecturar assim, como a palavra nos ensina sobre os dois fundamentos, quando o Senhor, ele falando ali aos discípulos em parábolas, e ele diz que compara o homem insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E o sensato é aquele que constrói sobre a rocha. É óbvio que quando vir a tempestade, quem estiver com a fundação sólida sobre a rocha, o vento vai bater e não vai derrubar a casa. Mas aquele que estiver fundado sobre a areia, óbvio, vai derrubar a casa. Sobre esta palavra, então, amados, quero falar sobre a questão da fé. Eu ouço muitas pessoas batem no peito: eu tenho fé, nós temos que declarar que é em nome de Jesus e vamos. Mas é como Pedro. Pedro, ele se desafiou ao ver ali a palavra que Jesus havia dado: olha, calma, sou eu, não sou um fantasma não. Então, Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus ordenou para que ele fosse, e ele foi, e ele andou sobre as águas. Porém, o que distraiu Pedro? Os ventos. Vento forte, batendo, as ondas, a marola muito alta. E logo Pedro começa a submergir, porque tirou o foco de Jesus. Ele deu mais importância aos ventos, aos temporais. Vê se não é isso que você está vivendo hoje. Você está dando mais atenção aos problemas. Você está com medo da situação tragar a sua vida. Você está com medo de ser morto. Você está com medo de ser arrastado por esta ventania. Enquanto que a palavra ela está nos dizendo: crê, tão somente crê. Eu tenho vivido, e você também tem vivido, e quantos já viveram, não deram ouvido aos problemas, se concentraram em Cristo, e daqui a pouco aquela tempestade parou. Você notou um detalhe? Que quando Jesus subiu ao barco junto com Pedro, havia ali resgatado Pedro, chamou a atenção dele: por que duvidastes? Você notou que o texto disse: o vento parou. Foi de propósito. Foi de propósito aquela tempestade. Foi de propósito que o Senhor Jesus não havia ido com eles. Muitas vezes nos sentimos sozinhos. Você sente sozinho? É a hora que você vai colocar em prática tudo aquilo que você está dizendo aí que sabe. Tem tanto conhecimento, mas quando chega na hora da prova, que vale conhecimento se você duvida, se o vento está tirando a sua convicção, o seu conhecimento está jogando tudo pelo mar abaixo? Porque é preciso firmar em Cristo. Ele é o alvo. Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava caminhando na direção de Jesus, e o vento foi o suficiente para tirá-lo daquele objetivo. É isso que está acontecendo com você hoje? Você está vivendo uma grande adversidade? A adversidade ela não veio para te destruir,
ela veio para fazer você descobrir, botar para fora o dom que o Senhor está te dando. A fé, isso é dom de Deus. Isso você não compra pronto. Isso não é diploma que vai te dar. Não é só o conhecimento também, não. Precisa de uma soma de fatores. Consagrar a sua vida, renunciar o pecado, olhar para Cristo, temer. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. E olha o que acontece com quem faz essas coisas. Então firme teus passos, meu irmão. Tendo os passos firmados, você vai fazer o que fizeram os discípulos depois daquela bonança ser decretada, após Jesus entrar no barco com Pedro. Todos o adoraram. Deixa eu te lembrar aqui quando está lá em Atos, Paulo e Silas estiveram na prisão. Lembra daquele detalhe? Eles não estavam tristes, calados, não. Paulo mesmo chega a dizer, está na leitura diária de hoje, 2 Coríntios, capítulo, parece que 12, de 23 em diante. Paulo, ele chega a dizer que foi açoitado várias vezes. 2 Coríntios 11, de 23 a 28. Ele foi açoitado várias vezes. Ele teve, no meio do mar bravio, sofreu 3 naufrágios. Foi picado por uma serpente na ilha de Malta. Paulo passou várias coisas para ser ele o quê? Processado, para depois ele sair aquele grande missionário. Instituiu várias igrejas em nome de Cristo Jesus. Deixou a ortodoxia da religião dele pela fé em Cristo Jesus. Passou a ensinar a nova circuncisão para os judeus, para os escribas, para os fariseus. Só que os judeus e fariseus, muitos deles não creram. Outros creram, e aqueles que creram foram salvos. Mas voltando aqui para a situação do apóstolo Pedro, que viveu essa realidade com Jesus, teve a coragem de sair do barco. O texto diz que ele andou sobre as águas, mas foi o vento que lhe distraiu, encheu ele de medo. Eu não sei se é a tua situação. Você está com medo da pandemia? Está com medo da morte cercar você? Matar alguém que você ama? Olha, estamos aqui nessa vida, eu estou, você está, nós estamos. Não sabemos o que vai nos acontecer daqui a pouco, mas seja lá o que for, precisamos ter a convicção de que somos de Cristo. Que a gente chore por tristeza, que a gente, muitas das vezes, seja ali derrubado pelos problemas da vida, sejamos submergidos aos nossos fracassos, mas a nossa esperança não pode sair do foco. Jesus, ele certamente, ele socorreu a Pedro, porque Jesus não tinha intenção de que Pedro fosse morto. Lembra que eu falei no culto passado sobre a empolgação? Pedro era um desses, era empolgado. Viveu aquela experiência maravilhosa da pesca. O Senhor Jesus mandou ele jogar rede. E ele disse, Senhor, passamos todo dia, não pescamos nada, mas sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Aí jogou. Olha, veio tanto peixe que quase afundou o barco. E a partir dali, Pedro acendeu ali. Ainda não foi a fé, foi a empolgação. Puxa vida, esse aí é o Filho de Deus. Estou com tudo agora. Tudo que eu fizer agora, nada vai me deter. Opa! A sua empolgação pode deter você. Tem que ser humilde. Quebranta-se. Tem que usar essa força que vem para pregar o evangelho, que não é fácil, para estar em situações difíceis, como esteve Paulo. Olha lá no texto de 2 Coríntios 11, de 23 até o 33, você vai ver as situações difíceis que aquele homem passou. E nem por isso ele desistiu do evangelho. Você quer desistir? Então olha lá o que Paulo passou. Pedro, ele foi admoestado porque era muito empolgado, ousado. Vou fazer, porque eu creio no Senhor, e vou lá. Pedro, hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Falei isso no culto passado. Então tenha muita atenção, queridos, porque fé muitas das vezes ela é confundida com a empolgação. E eu vou fazer e tal, e tenho que declarar. Eu já ouvi muita mensagem disso, irmãos.
Infelizmente, eu já vi muita gente pregar isso que nem na igreja está hoje. Isso aí me deixa aterrado, como deixou os discípulos. Porque pode ser eu numa situação dessa, me empolgar e achar que então eu estou com tudo. Mas eu sou em tudo dependente do Senhor e é assim que você deve de ser. Dependente do Senhor em tudo. Seus projetos, seus ideais, seus pensamentos. Não confunda as coisas. Não confunda em você achar que você vai mandar e vai declarar e Jesus vai te obedecer. Você é que tem que obedecer ao Senhor. Você já olhou se o seu vizinho aí não está prostrado, precisando da palavra, precisando do pão, precisando de roupa, precisando do teu testemunho para que ele possa se firmar também e encontrar o caminho. Você já passou por alguém no caminho, estava alguém ensanguentado, como lá a parábola do bom samaritano. Você socorreu ou deixou para o outro? Você tem estado disposto a servir ao Senhor? Olha, vamos relembrar, a igreja não está fechada. O templo sim. Eu tenho escutado alguns clamores, vamos voltar ao templo e tal, vamos voltar. Mas voltar o quê para o templo? Fazer o quê? Chegar lá, cantar bonito, se alegrar, chorar, enquanto o teu vizinho está lá derramando lágrimas, porque precisa de alguém. E esse alguém não está sendo você. Cadê a fé? Olha esse nome aqui, ó. Esse nome ele é pregado quando nós agimos, quando nós testemunhamos, quando nós superamos as adversidades, entendendo de que elas vêm e virão, mas para nos dar fé, não para nos deixar tímidos, não para nos deixar aqui, irmãos, com medo das tempestades. Que chore, que passemos tempestades, mas que tudo sejamos, em nome de Cristo, servos fiéis. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai. É o hino do cantor cristão, 449. Não desmerecendo os cânticos espirituais que nós temos por aí. Infelizmente, muitos viraram comércio, saíram da inspiração espiritual, mas tem muita coisa boa que você pode aproveitar, que você pode se inspirar, mas olha, não se empolgue não, bote os pés no chão e saiba que a realidade ela é uma coisa mais dura do que a ficção. Saia das quatro paredes. A igreja hoje, ela está vivendo a maior oportunidade da vida. Porque de alguma forma, nós temos que evitar aglomeração, então não devemos estar no templo. Aqueles que estão desobedecendo, infelizmente eu já tenho recebido aí notícias de mortes. Alguns pastores, não sei, estão indiferentes em relação a isso, têm orado em relação a isso. Eu não gostaria de ver meu povo morrendo. Eu quero ver meu povo vivo, pregando a palavra, testemunhando, porque foi para isso que nós fomos salvos. Então que você entenda que a sua adversidade, meu querido irmão, minha querida irmã, ela veio para edificar a sua vida, para tornar você mais fortalecido. A melhor maneira que o Senhor encontra de fortalecer o seu povo é no meio da adversidade. É quando Ele vai andar por cima das águas, é quando Ele vai abrir o mar para você passar, é quando Ele vai, no momento final, te dar lá o cordeiro para o sacrifício, para você não ter que sacrificar quem você ama. Foi isso que passou Abraão. É no momento quando você for condenado injustamente, ser colocado numa caverna contra leões famintos, e lá o Espírito Santo tapar a boca dos leões, e você sair sem nenhum arranhão no dia seguinte. Porque é nas adversidades. E muitas vezes, queridos, o Senhor nos lança isso porque tem uma coisa que nos afasta dele quando está tudo bem, que é a empolgação. Cuidado sobre isso. Eu tenho estudado muito sobre isso. Às vezes a gente vai pregar tão empolgado que a gente fala coisas que nunca, nem jamais nós vivemos. Mas nós estamos empolgados, então tem que falar aqui sobre fé, então vamos falar aqui. Vamos gerar aqui uma palavra de motivação para essas pessoas. Você faz muito curso aí de técnicos aí de motivação, né? E você ouve lá só palavras para te edificar. Olha, aqui tem o perigo, mas para passar tem que ser isso, você faz aquilo. Nada, na verdade as pessoas estão querendo vender o produto.
mas precisa de alguém animado para vender o produto. E, queridos, o desafio está lançado. No mundo tereis aflições, adversidades, é tudo sinônimo. E se você está vivendo isso, foque em Cristo. Com certeza, ainda que você venha a submergir, as mãos do Senhor realmente vai apanhar você. Mas Ele vai falar para você o que disse para Pedro. Por que duvidaste? Lembra do culto passado, quando a preocupação do Senhor Jesus foi perguntar para os discípulos: e vós, quem dizeis ao povo que eu sou? Aí Pedro, mais uma vez, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro estava empolgado. Ele ainda não tinha uma maturidade na fé. Ele ainda não estava preparado para ouvir, por exemplo, quando o Senhor Jesus disse que ia ser açoitado, que ia ser morto. E aí Pedro: não, de maneira nenhuma. Senhor, eu nunca vou te deixar, jamais, nunca vou te negar. Onde que o Senhor for, eu vou. Pedro. E no barco, olha aí, se és tu, deixa que eu vá ter contigo por cima das águas. Então vem. Eu me lembro que uma vez eu vi uma frase numa camiseta, deixa eu lembrar aqui, é fácil dizer, que ama Jesus, difícil é seguir a Jesus, uma coisa assim. Alguém que disse essa frase já não estava mais no período de empolgação, teve alguma experiência. É fácil andar com Jesus no peito, lembrei. É fácil andar com Jesus no peito. Aqui, igual eu estou aqui, esse nome precioso, Está no meu peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Você tem coragem para andar com Jesus mesmo? Você é membro da igreja. Você realmente está vivendo o evangelho ou está querendo enfeitar o evangelho para ficar mais prazeroso, para dizer que assim está melhor, e vamos lá, e todo ano você quer reinventar um evangelho? Por que você não reinventa a sua fé? Não passa realmente a crer verdadeiramente, não sai do seu conforto para ir pregar o evangelho, para ir levar uma cesta básica para quem está com fome, para ir levar uma roupa para quem está nu, para ir lá no presídio visitar um preso. Você tem feito isso? Você tem exaltado o nome do Senhor com toda humildade, mesmo fazendo essas coisas, de forma que ninguém te veja que você está fazendo. Você está fazendo porque você sabe que esse é o dever que tem que ser cumprido. Não precisa de exaltação de pastor, de irmão. Isso é ter peito para seguir a Jesus. Você tem? Porque chegar lá e fazer bonito, cantar bonito, pregar bonito, isso é fácil. Isso é muito fácil. Agora, ir lá no campo de batalha e saber que o inimigo está lá te dando tiro, que o alvo é você, isso aí é bem mais difícil. Pense nisso e que Deus te abençoe. Quero então orar com você e encerrarmos o culto desta noite e desejar a você que a paz de Cristo esteja sobre sua vida e que você realmente tenha peito para seguir Jesus, tenha coragem e não faça como fez Pedro, que o vento não lhe encha de medo a ponto de você desistir. Lembre-se, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que o busca. Hebreus 11, versículo 6. Oremos. Muito obrigado, ó Deus, por Tuas bondades e por Tuas misericórdias. Quero rogar, ó Pai, que a Tua paz esteja sobre o Teu povo e que seja, Senhor, o desejo de cada coração tão somente em Te servir com espírito e em verdade, com fé, a partir de mim, ó Deus, que eu possa realmente crer e não duvidar, pois oro em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Tenham todos uma noite de paz segura nas mãos do Senhor.